Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 18. Mas sobretudo eu vou fazer um pedido agora. Que você abra o seu coração. Seria de nada ou quase nada você abrir a Bíblia Sagrada e permanecer com seu coração fechado. Aliás, Bíblia aberta e coração fechado é o mesmo que Bíblia fechada. Não funciona. Só funciona se você abrir a Bíblia e abrir sobretudo o teu coração. E eu creio, meus irmãos, que a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma palavra que vai impactá-lo, que vai trazer uma visão diferente. E eu tenho orado para que nesta noite não seja mais uma noite na sua vida. Eu oro a Deus para que nesta noite você saia daqui contrariado, inquieto, fazendo profundas reflexões, mas tensionando sobretudo fazer grandes mudanças. Esse é um texto que eu já li diversas vezes, eu confesso aos irmãos. Mas nessa perspectiva talvez seja a primeira vez, eu quero partilhar com você. Dê uma olhada no versículo 6 em diante, 1 Samuel capítulo 18 e versículo 6 em diante. Se porventura algumas expressões ou palavras não estiverem de acordo com a sua versão, não se preocupe, porque na verdade estou utilizando uma versão atualizada, mais contemporânea. Eu gosto desta versão porque ela simplifica alguns termos e nos ajuda a entender melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Os irmãos se encontraram, digo amém. Abriram as suas Bíblias, amém? Abriram os corações, amém? Então lá vai, está escrito: e aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois da batalha contra os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Então disse ele para Davi: estas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em
todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Meu Deus, não é palavras de homens, mas a tua palavra inspirada, autorizada, revelada. Está aqui, Senhor Deus, o pão que não perece, o alimento que a alma e o espírito agradecem a ouvir e necessitam. E agora, meu Deus, nós clamamos que o teu Espírito Santo tenha mais uma vez plena e absoluta liberdade de rasgar os nossos corações e fazer com que esta palavra ela encontre acolhimento, Senhor. Pai Santo, nós clamamos ainda que nada e ninguém venha interferir naquilo que o Senhor quer nos ministrar nesta noite. Pai amado, faz nesta noite coisas grandiosas, coisas das quais nós não imaginamos. Nos surpreende, meu Deus, com este texto da ministração, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios, mas cheios da tua gloriosa e sublime presença, dispostos a fazermos mudanças na nossa vida para engrandecer o teu nome aonde quer que nós formos ou estivermos. Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Diga amém. Você quer um tema? Então escreve aí: não troque o cetro pela lança. Não troque o cetro pela lança. Queridos, a relação de Davi com Saul nunca foi das melhores. Davi, desde o princípio, ele teve os seus dissabores com este rei chamado Saul. Saul, desde muito cedo, quando ele conhece Davi, ele sabe que Davi não é mais um, que Davi não é semelhante a ele. Davi é um homem que tem um caráter, mesmo jovem, mas um caráter diferenciado. Davi é aquele cristão que dá gosto da gente falar bem dele. É oposto a Saul. Porém, meus irmãos, a história de Saul e Davi, Davi e Saul, se confundem nos primeiros momentos aonde Israel está travando uma peleja sem precedentes com os filisteus, que eram os seus maiores rivais nesta época. No capítulo 17, nós vamos encontrar, meus irmãos, o povo passando por um tremendo vexame no vale de Elá, que significa carvalho, ou Tibiritos em outras versões. E ali exatamente começa a surgir um homem diferenciado. Deus já havia se empanturrado com relação a Saul. Saul tinha um caráter disforme, desorganizado. Saul era trabalhoso, de maneira que nós podemos compreender que Saul não foi o homem que Deus escolheu. Saul surgiu com permissão de Deus. Foi o povo que estava cansado, exaustos, exauridos por conta dos inimigos que davam com ímpeto sobre eles, e eles então pensavam que um rei iria resolver os seus problemas, de maneira que eles pediram um rei que era para si, para governá-los. E Samuel, o profeta Samuel, foi conversar com Deus, e surge então Saul. Mas Saul, meus irmãos, não era um homem adequado para esta época, mas Deus permitiu.
De maneira que Davi, sim, Davi foi homem escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Todos nós sabemos disso desde o capítulo 16. Mas no capítulo 17 é quando esse encontro de Saul com Davi em virtude dos filisteus. Todos nós já o sabemos muito bem como isso se deu, pois havia uma peleja aonde Israel estava temeroso, os soldados, inclusive Saul, com medo de enfrentar o tão temível filisteu Golias. De maneira, meus irmãos, que Davi vai a esse campo, a este vale chamado Elá, e leva mantimento para os seus irmãos. Davi tinha 3 irmãos. Os seus irmãos eram Eliabe, Abinadab e Samá, soldados alistados em Israel, que estavam pelejando. E quando Davi chega lá, Davi é informado que um tal de incircunciso filisteu não estava apenas afrontando os exércitos de Israel, mas o próprio Deus vivo. E isso, meus irmãos, Davi tomou-se de uma indignação tremenda, porque ele não estava apenas afrontando os exércitos do Senhor, mas estava afrontando o próprio Senhor. E Davi, então, meus irmãos, é informado que o infame Saul estava na tenda, e lá na tenda ele começa a tentar convencer os seus soldados, ou pelo menos um de seus soldados, para enfrentar a Golias. Ele dizia, meus irmãos, o seguinte: olha, aquele que enfrentar Golias e prevalecer contra ele, este receberá recompensas. Este será recompensado. E eu falo do versículo 25 do capítulo 17. Pois a recompensa será esta: o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de qualquer imposto. Olha só, meus irmãos, o rei está dizendo: aquele que enfrentar Golias e prevalecer, será este ricamente recompensado. Mas não foi isso que motivou a Davi. Davi não foi motivado pela recompensa que Saul havia colocado diante dos seus soldados. O que motiva Davi é uma santa indignação. Como que pode um incircunciso enfrentar ou confrontar, desafiar o próprio Deus? Será que não existe alguém que se toque, alguém que se preocupe com tamanha ofensa sobre o nosso Deus? E nós já o sabemos, o desfecho dessa história. De maneira, meus irmãos, que Davi agora ele está na mesma situação de que agora ele pode está usufruindo da presença do rei, de uma situação da qual o rei havia já dito aos soldados: este será recompensado. Então a vida de Davi muda, e mudou drasticamente. Começa então Davi a se aproximar do rei, a conviver com o rei, a observar o rei. E Davi vai percebendo que esse rei não é um rei segundo o coração de Deus. E quando a gente chega no capítulo 18, que eles estão retornando, então as mulheres vão recepcioná-los com danças, com cantigas, com instrumentos, porque era natural quando os maridos, quando o rei voltava da guerra, depois de meses nos campos de peleja, as mulheres, os filhos, vinham recepcioná-los com um caloroso e grande, meus irmãos, banquete. Era natural isto.
havia uma alegria tremenda. Mas a notícia de que Davi estava sendo poderosamente usado naqueles dias já havia chegado. E as mulheres, meus irmãos, começaram a fazer ou dar uma atenção especial àquele protagonista de algo inimaginável. Não troque o cetro pela lança. Por quê, irmãos? O que é um cetro? Cetro, de fato, meus irmãos, é um instrumento que os governantes utilizavam, e isso configurava autoridade. Cetro simboliza justiça, autoridade, sobriedade, equilíbrio, respeito e retidão. Então os reis utilizavam cetro. Mas a lança não. A lança é um instrumento pontiagudo de guerra, de ataque, para destruir o inimigo. Porém, meus irmãos, é notório que a essa altura Saul havia se esquecido da sua posição. Meus irmãos, é muito interessante quando a gente pensa no instrumento que devemos usar para glorificar o nome do Senhor. Fato é que a vida de Davi vai tomar rumos jamais pensado por aquele jovem pastor de ovelhas. Acredito que se Davi tivesse uma bola de cristal e que soubesse com bastante claridade que nunca mais Davi teria sossego lá ao campo de batalha, Davi não teria posto os pés. Mas é uma coisa: Deus está no controle da vida de Davi. É a primeira coisa que você precisa assimilar. Você não precisa de bola de cristal. Você só precisa estar dentro da vontade de Deus. Porque dentro da vontade de Deus as coisas acontecem, e ainda que aparentemente sejam constrangedoras, Deus está no controle e no final tudo dá certo. Amém? Vamos ver, meus irmãos, e talvez seja o sermão que eu mais coloquei pontos para nós conversarmos a partir de então. Por que Saul trocou o cetro pela lança? Por quê? Há pelo menos 6 razões pelas quais Saul trocou o cetro de autoridade pela lança. Arma de autoridade por arma militar. Por que será? Primeira razão: Saul trocou o cetro pela lança porque não aguentou ver o sucesso de Davi. Eu vou repetir isso. Ele trocou o cetro pela lança porque não suportou o sucesso de Davi. Quando ele adentra na cidade e é recepcionado com uma festa maravilhosa, somos informados que no versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ele não suporta a ideia de alguém estar, quem sabe, superando, vencendo, fazendo mais do que ele. Satanás, ele é especialista
em soprar nos ouvidos da igreja de modo geral, para que ela abandone seu instrumento de autoridade e ela passe a utilizar instrumentos bélicos de agressividade. Por isso que os relacionamentos estilhaçam. Por isso que os relacionamentos não prevalecem, porque Satanás, ele se interessa em fragmentar as diversas relações. Saul não suportou o sucesso de Davi. No Novo Testamento nós sabemos que o ensino é: alegrai-vos com os quê? E chorai com os quê? A tua vitória, meus irmãos, é a minha vitória. O teu sucesso é o meu sucesso, é nossa alegria, é bênção de Deus. Ver você crescendo, ver você indo além das quatro paredes, fazendo coisas grandiosas para Deus, é uma bênção. E isso, meus irmãos, não nos pode de forma alguma incomodar. Mas Saul é o crente da lança. É o crente da lança. Não é o crente da harpa. Davi era o crente da harpa. A harpa é adoração, é louvor, é comunhão, é intimidade com Deus. A lança não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um crente que vivia em comunhão com Deus. Não era crente de lança. Era crente de harpa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A popularidade de Davi, o reconhecimento e o afeto do povo começaram a incomodar o rei Saul. O sucesso do outro não deve inquietar-nos, e quando isso acontece, revela a nossa imaturidade espiritual. Todo sentimento nesta direção é mesquinho, é pobre, e não está dentro da vontade de Deus. E vê só, a segunda razão porque Saul trocou o cetro pela lança. Lá vai. Porque seu coração estava impregnado de inveja. Porque o coração de Saul estava impregnado de inveja. Versículos 8 e 9. Olha aí. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse para Davi, ele disse para Davi: elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Queridos, este coração tomado de inveja, Saul era um homem, tornou-se um homem extremamente ciumento e invejoso. O sucesso do outro o ameaçava. A inveja é um sentimento pobre de quem não tem disposição de viver na dependência de Deus. Saul, tomado de inveja, começa a imaginar coisas. Só falta o reino. Como Satanás, ele é estrategista. E olha, você não trabalha, a concorrência, eita. Você não trabalha, faça melhor. Seja o melhor funcionário. Se é patrão, seja o melhor patrão. Se tem ministério, faça melhor. Porque quando você faz o melhor, você não tem tempo para pensar na concorrência. Você não tem tempo para estar com sentimentos mesquinhos, como Saul. Só falta agora o reino.
Ele está perdido. Ele está com um pavor imenso em seu coração. Mas por que a inveja no mais profundo do seu coração? Ele não aguenta o sucesso do outro, mas por que o seu coração estava impregnado de inveja? Terceira razão, vamos correr. Porque Saul trocou o cetro pela lança? Porque ele estava subjugado por um espírito maligno. E versículo de número 10 e 11 diz o seguinte: no dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de quê, irmãos? De raiva em sua casa. Não foi no palácio, mas na casa real. Não foi na rua, mas foi em casa. Não foi na igreja, mas foi em casa. Uma crise de raiva. Ele está sozinho ali, se consumindo de inveja, de preocupações. De repente, um espírito maligno, permitido por Deus naturalmente, começa a azucrinar a vida dele. Mente vazia é oficina de Satanás. Cuidado com a sua mente. Esses sentimentos acabam aprisionando e destruindo os sonhos de Deus na sua vida. Ele deu brecha, ele abriu precedentes, de maneira que lá está Saul em sua casa, e esse espírito veio. Davi, como nos outros dias, o que fazia o adorador? Estava lá, dedilhando o que, irmãos? A sua harpa. Davi não se preocupava com o sucesso. Davi não se preocupava com posição. Davi não queria notoriedade. Davi não queria ibope. Davi queria era adorar. Davi queria estar na presença do seu Senhor. E quando ele está adorando, Saul, porém, tinha o que na mão? Uma lança. E esta lança, quando Saul toma aquela lança, tomado desse espírito maligno, ele pensa consigo: é desta vez que eu vou acabar com esse adorador. É agora que eu vou destruir este adorador. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, não devemos temer as estratégias, muito menos as investidas de Satanás, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Deus, meus irmãos, nós estamos em lugar seguros. Sim, com Deus nós já temos a nossa vitória. Saul pensava assim: encravarei na parede. Olha o ódio. Eu vou atirar com tanta força, mas com tanta força que eu vou pendurar esse magricelo, esse baixinho na parede, e eu vou ver se ele vai continuar tocando harpa. É assim que Satanás pensa com relação a você todos os dias. Aquela irmã lavando o prato lá: te adorarei. Vai ver o que eu vou fazer com ela. Vai ver o que eu vou fazer com aquele camarada que sai por aí ouvindo as músicas. Vai ver. Mas Deus é por nós. Não temas, Deus é conosco. Mas pensava Saul: vou encravar. Mas aí, irmãos, ele mira, ele atira, e aquela lança se aproxima. Que Davi faz? Davi se esquiva e a lança passa. Duas vezes Saul tenta lançar ou cravá-lo com uma lança,
Por isso, meus irmãos, esses espíritos malignos, ou esse espírito maligno, fez com que a Saul abrisse as portas da sua alma. Os demônios, em vez de ser, meus irmãos, impiedoso com ele, usou a sua vida, porque é assim mesmo que acontece. Os demônios não gostam de adoradores. Ele arremessou por 2 vezes. Então, cuidado com o crente da lança. A Bíblia diz que nós somos crentes da espada da palavra de Deus. Amém, irmãos? Cuidado com o crente da lança, porque o crente da lança, ele é perseguidor. O crente da lança ou de lança arma cilada. O crente de lança dá lugar ao diabo. O crente de lança não aceita que Deus te escolheu. O crente de lança não aceita ver você no trono. O crente de lança não aceita o seu sucesso. O crente de lança faz de tudo para te matar. Cuidado com o crente que tem usado a lança, que não conhece a harpa, não conhece a adoração. Ele não aguentou, não suportou o sucesso de Davi. Ele trocou porque seu coração estava impregnado de inveja. Ele trocou porque abriu brecha e um espírito maligno tomou conta da sua vida. 4, porque Saul trocou o cetro pela lança, porque Deus já tinha falado por Samuel que tinha um melhor do que ele. Isso, se você voltar em 1 Samuel 15, 28, você vai encontrar. Mas o texto, versículos 12 e 13, já nos revela isto. Porque está escrito: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este, e tinha o que, irmãos? Abandonado a Saul. Deus já havia abandonado a Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi saía, Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo, e Deus o abençoava. Deus estava com Davi. De maneira, meus irmãos, que Davi tinha a bênção e a proteção de Deus. E como é maravilhoso, percebemos que em momento algum, já agora no nascedouro, Davi ousou fazer qualquer retaliação contra Saul. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas desde o nascedouro desta perseguição, percebe-se que Davi é um homem temente a Deus. Sabe perfeitamente que Saul não está no seu normal, tornando-se um desajuizado, um filho de Belial, alguém tomado por um sentimento que não é aquele que está em consonância com a vontade de Deus. 5, porque Saul trocou o cetro pela lança. Simples, porque tudo que Davi fazia dava certo. Tudo que Davi fazia dava certo. O crente da lança é aquele que fica torcendo para que as coisas não deem certo. No trabalho, em todo lugar. É bom que dê errado. Cuidado com o crente da lança. Aliás, você tem sido um crente da lança ou um crente da harpa? O crente da harpa é aquele adorador por excelência. É aquele que adora. É aquele que está na presença do Senhor. Tudo o que Davi fazia dava certo.
O crente da lança não suporta o crente da harpa. Porque Davi está num contexto do Salmo 1, irmãos. Antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às ribeiras. E tudo que faz dá certo. Irmãos, uma árvore plantada junto às ribeiras na estação certa, própria, dá os seus frutos. Davi era uma pessoa que dava frutos. Tudo que ele pretendia fazer ou fazia dava certo. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, tudo que nós fazemos dá certo. Davi estava vivendo os Salmos 1, 2 e 3. Meditava na palavra dia e noite, estava em comunhão com Deus. Ele era como árvore plantada junto às ribeiras, na estação própria, dava seu fruto e era bem sucedido. Irmãos, quando Deus está no controle da nossa vida, tudo que nós fazemos dá certo, porque estamos em comunhão com Ele. Saul trocou o cetro porque ele não via os projetos de Davi darem errados. Mas tudo que Saul programava, tudo que Saul projetava, era simplesmente tragédia, trágico. Porque Saul já não estava mais dentro da vontade de Deus. Por último, porque Saul trocou o cetro pela lança? Porque Davi, abre os teus olhos aí, viu? Porque Davi era muito amado. Davi era muitíssimo amado. Primeiro, amado por Deus. Deus amava de uma forma extraordinária a Davi. Você é amado por Deus, amém? Eu sou muito amado por Ele. Eu não tenho dúvida disso. Davi era um homem amado por Deus. Está aqui no texto. E mais, Davi era amado pela filha do rei. Lembram? Davi casou com Mical. Era Merari, mas casou com Mical. Era amado por ele, filha do rei. Davi era amado por Jonatas, filho do rei. Pobre Saul. Mas Davi era amado pelo povo. Um homem amado. Então Saul está realmente temeroso de perder agora o reino. E nos versículos 15 e 16, vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Ele sabe que Deus estava com Davi. As pessoas sabem quando Deus está com você. As pessoas sabem, na escola, na faculdade, no trabalho, sabem. Elas sabem, talvez nunca digam, mas elas sabem de um crente que anda com Deus, de um crente comprometido com Deus, de um crente meia boca. Eles sabem. Um crente que anda com Deus jamais será chantageado. Um crente que anda com Deus jamais irá submeter a um copo de bebida. Um crente que anda com Deus jamais será desautorizado, ou seja, perder sua autoridade. Ninguém vai mexer com um crente que tem compromisso com Deus. Jamais irá te convidar para fazer negócios escusos. Jamais. Porque sabe que você tem aliança com Deus. Ele tem medo de você. E quando eles estão passando por um estreito, sabe que eles vão buscar? Irmão, irmã, ore por mim. Não é assim? Porque eles estão vendo que você tem negócio com Deus. Você é adorador.
Agora, se é um crente meia tigela, um meia boca, um faz de conta, ele vai rir de você. Não vai te pedir oração porque você não tem autoridade. Você é crente de lança e não de harpa. Então Davi, diante de Deus, tem autoridade. Saul teme. Versículo 16, terminando, diz: porém, todo Israel e Judá, o que é que diz o texto? Amavam a quem? Amavam a Davi. Porque quando Davi saía, ele voltava com o seu troféu. E aí nos lembramos do Salmo 121, que diz que o Senhor não abençoa a minha entrada e a minha saída. Crente que tem compromisso com Deus, crente fiel, é um crente de harpa. Portanto, não troque o cetro pela lança. Ou seja, seja um crente adorador. Eu sei, meus irmãos, e aqui eu não estou absolutamente eximindo-me de dizer o seguinte: todo crente que está na presença de Deus terá inevitavelmente que lidar com os Saús da vida. É em casa, é na igreja, é na rua, é no trabalho. Mas tem uma coisa: Deus, Ele honra, Deus, Ele abençoa os seus fiéis. Que instrumento você tem nas mãos? Uma harpa ou uma lança? Curve a sua cabeça. Eu quero fazer essa pergunta para quem sabe você, nesta noite, mudar a tua concepção. O que é que você tem nas mãos? Um objeto perfurante, letal, um instrumento de guerra, ou um instrumento de paz, de alegria, que agrega o coração. É um recipiente onde nós podemos colocar a lança ou a harpa. A tua casa precisa de harpa. Tua família precisa de harpa. Não sei quantos irmãos já observaram que o símbolo da nossa igreja é um escudo com duas espadas e uma harpa no centro. Não fomos nós que confeccionamos essa logomarca, o logotipo. É da Igreja Batista Remaná, lá em São Paulo. E o pastor Haroldo nos permitiu utilizar. Significa aquele escudo. Remaná é a junção de duas palavras, sendo uma grega e outra em hebraico. Rema significa palavra, palavra. A palavra da boca do homem, palavra revelada na boca do homem, porque a boca fala do que há em abundância o coração. Maná significa alimento, é a junção remaná. Para você que quer essa explicação, aproveito a deixa. Em volta duas espadas. A palavra da boca do homem e a outra espada, a palavra de Deus, que uma vez as duas
alinhadas, elas produzem vida, harmonia, promove milagres e a glorificação do nome do Senhor, aqui, ali e acolá. E a harpa, pastor? A harpa significa uma vida de santidade, de adoração, de louvor, de vida no altar. Crente de harpa, sua casa precisa de harpa, sua vida precisa de harpa. A harpa é instrumento de adoração, de louvor, de busca, de dependência de Deus. Por isso que Davi foi bem sucedido. Não foram os reinos que ele conquistou, as riquezas que adquiriu, não foram as inúmeras experiências que ele teve diante dos inimigos, mas a sua posição perante o Senhor seu Deus. Tudo que veio para Davi veio a reboque, porque a sua prioridade era uma vida de adoração. Crente fiel é um crente adorador. Seja um crente de harpa. Não use a lança é letal. A lança mata. A harpa cura. A harpa aproxima. A harpa perdoa. É uma figura de linguagem. A harpa abre caminhos, a lança fecha. O final de um crente que usa a lança é triste. O mesmo final que Saul teve, pois anos depois, lá está Saul num campo de peleja, pelejando contra os mesmos filisteus. Grande é a derrota. E para não ser humilhado, para não ser levado como presa, ele pede para que seu fiel escudeiro possa tirar sua própria vida. Ele se recusa, então ele pega a sua própria espada e opte. Crente de lança é um crente que vive desesperado e desesperançado. Mas um crente de harpa é um crente que vive na dependência de Deus, crendo no seu Deus, vivendo de fé em fé, de glória em glória, vendo milagres após milagres. É um crente cheio da graça, da misericórdia do Senhor. É um crente que agrega, não fragmenta. É um crente que abençoa, não amaldiçoa. É um crente que vê a glória de Deus e pode ser instrumento de Deus em todo e qualquer lugar. Tua casa precisa de harpa. Tua vida precisa de harpa. Amém? Curve a sua cabeça.